Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Renata, eu sou nutricionista e hoje eu queria apresentar para vocês uma listinha de situações nas quais a low carb pode ser um poderoso auxiliar. Você acha que talvez alguma das coisas que você está sentindo podem ser beneficiadas por uma estratégia nutricional? Então, por favor, fiquem com a gente. Bom, pessoal, um dos motivos maiores, da nossa motivação para elaborar o nosso curso DR Low Carb foi justamente esse público, Esse público que consome grande quantidade de medicamentos que são adquiridos em farmácia sem nenhum tipo de receita. Então, é aquele antiácido para o estômago, é aquele remédio que foi indicado pela vizinha para melhorar a ansiedade, aquele remedinho para diabetes que de repente é da farmácia popular e que um tio, primo toma e se deu bem. Então, hoje a gente tem muito acesso a medicamentos e muitas vezes a situação ela teria uma melhora muito grande com uma estratégia simplesmente nutricional. E a low carb realmente é essa estratégia. Então, eu vou dar uma listinha de 5 condições. Nós temos mais, mas eu lembrei dessas que aparecem com mais frequência no meu consultório. E a primeira delas são os problemas digestivos, tá? Então, azia, refluxo, distensão abdominal, que é quando a barriga ela fica dura, cheia de gases, ou aquela pessoa que tem diarreia crônica ou obstipação, intestino preso. A gente percebe que quando a pessoa começa a aderir à estratégia low carb, ela acaba eliminando de tabela alguns ingredientes do seu dia a dia e que tem um componente bastante impactante, na saúde digestiva. Então, por exemplo, o leite ele não faz parte da estratégia low carb, os feijões, por exemplo, Então, esses alimentos, em combinação a outras fontes de amido, que são açúcares e carboidratos simples, eles podem gerar fermentação. Então, aí você pode ter essas situações e os pacientes trazem muito no retorno, Muitas vezes eles não se davam conta, do desconforto que eles sentiam no dia a dia e eles trazem uma melhora muito grande. Então, para quem tem qualquer tipo de problema digestivo desse tipo que eu falei, claro que as doenças do intestino elas são multifatoriais, tem uma série de coisas para considerar, mas eu garanto para vocês, com a minha experiência de consultório, que quem segue essa estratégia tem uma melhora muito grande dos sintomas gástricos, tá? Uma outra coisa importante é a questão da gordura no fígado ou a esteatose hepática. Então, historicamente, a gente associa a gordura no fígado, claro, ao consumo de álcool, mas também a gente associava muito ao consumo de gorduras e frituras. Então, para quem trabalhou como eu com uma abordagem tradicional anteriormente, a nossa orientação era sempre diminuir o consumo de gorduras, de frituras. E hoje a gente sabe que o grande vilão da esteatose hepática é o açúcar refinado. Por quê? Porque ele é formado por uma unidade de glicose e uma de frutose. E a frutose ela tem uma certa toxicidade para o fígado. Outra condição que piora muito a saúde hepática, a saúde do fígado, é justamente aquele ganho de peso na região abdominal. E quando você emagrece com a estratégia low carb, você também tem uma melhora. Então, na low carb, você tem uma redução bastante expressiva da quantidade de frutose que você ingere. A gente sabe que a frutose ela faz parte das frutas, mas o grande contribuinte na dieta das pessoas é o açúcar refinado e ele passa a não ser consumido mais, Assim, a não ser que aconteça alguma coisa fora do previsto. Uma outra coisa que melhora muito e que também tinha uma outra avaliação, na ciência nutricional tradicional, triglicérides, tá? Então, para quem tinha triglicérides alto, o que a gente orientava? Realmente diminuir todos os tipos de gordura, não fazer alimentos fritos, empanados, Tomar leite desnatado, queijos magros. E hoje a gente sabe também que o maior contribuinte dos triglicerídeos é o açúcar, e também a frutose, tá? E lógico que os triglicérides fazem parte daquele pacote de síndrome metabólica e também quando a pessoa emagrece, ela também tem uma melhora. Então, você não tem, a frutose no sistema em grande quantidade, porque ela está presente, claro, em alguns alimentos, como algumas frutas, Mas aquela frutose proveniente do açúcar refinado, que é a sacarose, ela não vai ter mais no sistema aí, e aí você vai conseguir uma melhora dos seus níveis de triglicérides. E finalmente
a gente tem duas coisas muito importantes. A quarta dica seria o diabetes, né? Então, assim, o diabetes a gente acreditou durante muito tempo que o diabetes seria uma doença irreversível, né? Progressiva. A gente trabalhou com essa definição durante muitos anos. E hoje a gente sabe que no diabetes tipo 2, principalmente num recém-diagnóstico, você consegue entrar em remissão, né? Você consegue se tornar virtualmente livre das manifestações dessa patologia. Então, antigamente, qual que era a ideia? Você dava grande quantidade de carboidratos e dava um remédio para dar cobertura. Hoje não, a gente sabe que é possível diminuir a quantidade de carboidratos e muitas vezes ter uma perda de peso e diminuir remédios e insulina que o paciente usa, né? Então, a Associação Americana de Diabetes, ela já aceita a estratégia low carb como a melhor estratégia para controle do diabetes. E, finalmente, a questão da compulsão alimentar. Tá? Então, pessoas que já têm um histórico de compulsão, principalmente compulsão por doces, essas pessoas elas se sentem extremamente frustradas, né, com a dificuldade que elas têm de aderir a uma dieta tradicional, que coloca um controle na quantidade de porções que essa pessoa vai ingerir. Então, na verdade, a low carb ela é uma libertação, porque a via metabólica que ela oferece, ela diminui muito a compulsão química. E aí você vai precisar lidar mais com as questões aí de cunho comportamental, o que fica muito mais fácil, né? Você retirando a fome, né, da jogada, você vai ter mais lucidez até para aderir a um programa comportamental com um psicólogo, né? Então talvez você até possa não ter tanto interesse em buscar inicialmente um medicamento, muito embora a gente sabe que em algumas situações o medicamento ele é absolutamente imprescindível para controlar episódios compulsivos, mas é importante deixar claro que a frustração que as pessoas têm quando elas não conseguem se controlar, muitas vezes poderia ser muito otimizada e trocada por uma sensação de bem-estar e de maior controle. Então, segue de novo o nosso convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram, mandem sua pergunta aqui nos nossos comentários e também conheçam através do link que eu vou colocar embaixo na descrição do vídeo a programação do nosso curso online, do nosso programa de emagrecimento DR Low Carb. Tá bom, pessoal? Até mais para vocês e até o próximo vídeo.